Método expresso de magnetismo pessoal. Pedro Feeney. E o que é magnetismo? Magnetismo humano ou pessoal. O corpo humano irradia. Ele constantemente emite calor e vários odores e emanações. Ele ioniza o ar e é por isso que as pessoas que ficam no mesmo lugar durante tempestades atraem raios. Essa exteriorização é particularmente intensa na ponta dos dedos, no olhar e na respiração. Parece também acompanhar o pensamento. É especialmente para a externalização dos dedos, o olhar, a respiração e o pensamento que damos o nome de magnetismo, magnetismo vital, magnetismo animal, magnetismo pessoal, magnetismo humano, etc. Quando se estuda a composição dessas externalizações, descobre-se que é um complexo associado de três coisas importantes. Primeiro, radiação real que é composta como ondas estudadas em física. Essas radiações atravessam vários obstáculos, viajam em linha reta e são refletidas pelos espelhos. Elas se propagam por longas distâncias e sua velocidade de propagação é variável. No corpo humano, esses raios viajam aproximadamente à velocidade dos impulsos nervosos. Fora do corpo, eles se espalham muito mais rápido. Em segundo lugar, uma substância muito tênue, que parece ser corpuscular e tem sido chamada de fluido magnético. É esse fluido que atraiu principalmente a atenção dos antigos magnetizadores, porque, em certas circunstâncias, torna-se perceptível aos 5 sentidos. Parece um vapor, ligeiramente luminoso, multicolorido. Você sente um hálito frio ou quente. Este fluido é integrado com outra substância e pode ser impregnado em tecidos, água, cera, talco, madeira, papel, algodão, aço, um imã. Esse fluido se desintegra sob a ação da luz e se dispersa no ar, isto é, se a sua propagação natural é fraca. Terceiro, um conjunto de propriedades mentais. De fato, o magnetismo é inerente ao pensamento, é sempre dotado de uma força inteligente, e todo pensamento, por mais transitório que seja, é acompanhado pelo magnetismo. Assim, depois de ter colocado uma folha de papel na cabeça de um sujeito, pode-se, pela prospecção desta folha pela radiestesia ou pela psicometria, dizer o que essa pessoa pensava. 4. Efeitos do magnetismo humano. O magnetismo influencia todo o ser animado, assim como tudo, e isso em qualquer distância, em todas as direções. De perto, o magnetismo é completo e total. Contém radiação, o fluido, pensamento. O magnetismo entra muito no apego, na simpatia, e constitui a principal força de influência que pode ser exercida sobre o outro, magnetismo pessoal, influência, etc. Mas também age nos corpos inanimados. A pena ou lápis de um artista, o violino de um músico, a ferramenta muitas vezes manuseada, e até mesmo a casa de uma pessoa, acabam sendo impregnados de uma sensibilidade particularmente peculiar ao caráter do dono. Quando você usa uma caneta, que não é sua, você não reconhece sua escrita, mas ela se parece mais com a escrita do proprietário da caneta. Isso durará, desde que seu próprio magnetismo não sature o objeto por sua vez. Além disso, também é provado que o magnetismo atua em diferentes dispositivos, mecânicos ou elétricos. As pessoas que são magneticamente poderosas têm uma ação profunda em seu ambiente, sem ter que fazer nada de especial, apenas por causa de sua presença. Finalmente, e este é o mais conhecido de seus aspectos, o magnetismo sempre alivia e, frequentemente, cura a dor e a doença. Todo mundo emana e irradia grande quantidade de ondas magnéticas. Todo mundo é, portanto, magnético. Para a maioria das pessoas, a emissão é fraca, mas o treinamento pode corrigir isso. Sujeitos cuja radiação é mais fraca podem, dentro de algumas semanas de exercícios fáceis, aumentar seu magnetismo o suficiente para obter efeitos supremos, o que será uma prova irrefutável de seu poder, mumificar carne, ovos e frutas. Pela imposição simples de mãos, ativar ou retardar o crescimento das plantas à vontade. Esses fenômenos curiosos podem ser repetidos à vontade, a qualquer momento, diante de qualquer um, sob os mais estritos controles.
Eles constituem o testemunho da existência do magnetismo e da realidade de sua ação. Para alguém que é totalmente treinado, será brincadeira de criança para acalmar rapidamente a dor e o desconforto de pessoas e animais ao seu redor. À distância, o magnetismo é muito externalizado na forma de radiação. Ele é sempre dotado de propriedades mentais, mas seu fluido está ausente. Difundiu-se e amorteceu no ar. Mesmo sem essa parte fluida, no estado de força simples, o magnetismo ainda age poderosamente ou muito longe em seres animados. Sua ação em coisas inanimadas é menos evidente a grandes distâncias. Parece que, despojado de seu fluido, o magnetismo age apenas sobre o que está vivo. Como eu disse, porque todo ser humano irradia, cada pessoa é, até certo ponto, magnética. E, como acontece com qualquer outro desenvolvimento, a prática de exercícios bem compreendidos fortalece e aumenta a radiação magnética. Sob o efeito desse treinamento, todos podem aumentar consideravelmente a influência que ele exerce sobre os outros. Não há nada de especial para fazer por isso. O simples fato de se tornar mais magnético, mais irradiante, aumenta a ascendência e atrai simpatias. Qualquer um que treine no magnetismo rapidamente descobre que atrai as coisas boas da vida, assim como repele, sempre sem ter que fazer nada de especial, as coisas ruins. Visto de outro ângulo, isso é chamado de sorte, que é na verdade apenas magnetismo pessoal, isto é, o bom e velho magnetismo humano. Eu notei que o poder de um magnetizador é menos eficaz em pessoas íntimas. Estas pessoas, conscientemente, estão mais conscientes da ascendência que sofrem, onde uma desconfiança legítima minimiza o poder do magnetizador. Ninguém é um profeta em seu país. Os amigos, parentes ou mesmo estranhos que não sabem que alguém está tentando aumentar o próprio magnetismo não suspeitam que algo tenha mudado. Estes sofrem mais sua influência, sem perceber, e sempre sem o magnetizador fazer algo especial. O magnetismo é diferente do hipnotismo. O magnetismo é muito diferente do hipnotismo, sugestão, feitiçaria ou telepatia. Ele sempre age devagar, gradualmente, por sua única externalização. A pessoa com magnetismo desenvolvido atua por sua própria presença e sem mudar nada em seu comportamento. Mesmo à distância, ela exerce sua ação pelo simples fato de pensar. Este é o mesmo que para qualquer um, exceto que seu pensamento é acompanhado por uma força magnética maior. O hipnotismo é mais brutal e menos simpático. Inconscientemente, as pessoas estão defensivas em relação ao hipnotizador. Sugestão não funciona necessariamente. É necessário realizar um ajuste que nem sempre ocorre. O feitiço fere tanto o feiticeiro quanto o enfeitiçado. A telepatia requer um modo formal de operação, assim como a magia, e um gasto de força nervosa, muitas vezes desproporcional aos resultados que ela proporciona. Enquanto o magnetismo é sempre benéfico, as pessoas sentem a ação, estão sob a sua influência e mais, isso as faz bem. É por essa razão que multidões apreciam indivíduos magnéticos. Aquele que irradia fortemente é, sem que faça nada em particular, uma fonte de vitalidade para os outros. O magnetismo sempre acompanha, de certa forma, o hipnotismo, a sugestão, a magia e a telepatia. Ele existe principalmente por si só e não precisa de outros processos. Para momificar um pedaço de carne, eu não sugiro nem enfeitiçar, nem se concentrar psiquicamente na meta a ser alcançada. Basta submetê-lo à ação magnética de uma imposição de mãos. Essas verdades básicas geralmente não são reveladas ao público em geral. Não nos esqueçamos de que o magnetismo sempre foi o grande segredo de todas as iniciações. E a maioria dos autores mistura, mais ou menos completamente, o magnetismo com outras práticas derivadas que ele quer impulsionar. É por isso que achei útil publicar este manual, que trata apenas do magnetismo, isto é, o que é sempre bom, sempre útil e nunca prejudicial. Além disso, as doutrinas e os processos magnéticos não estão em oposição a nenhuma crença ou religião.
Desenvolvimento do magnetismo sempre leva a uma maior elevação moral e maior espiritualidade. Magnetismo universal. O homem não é o único gerador de magnetismo. A observação, o empirismo, a observação factual, por vezes surpreendente, mostram que, a parte do homem, existe um magnetismo semelhante em animais, minerais, plantas, fontes de eletricidade, imãs, cores, formas, objetos como pinturas, esculturas, livros, ornamentos, joias e outras, pedras, etc. Esses outros magnetismos coexistem com o magnetismo humano. O todo forma um magnetismo universal. Tenho me debruçado sobre essa questão do magnetismo universal em artigos publicados na revista La Radiesthèse pour tous, Radiestesia para Todos. Objetivo deste método. Não vou insistir neste aspecto do assunto porque ele é conhecido desde os primeiros tempos. Um papiro descoberto nas ruínas de Tebas pode ser resumido por estas palavras: ponha a mão sobre o paciente para acalmar a dor e diga para a dor que esta cesse. O magnetismo tem sido o tema de milhares de livros e publicações desde Mesmer, de 1734 a 1815. Contudo, é necessário chegar a autores modernos, Hector D'Urville, Henri D'Urville, Filiatri, Aikinson, P.C. Jagot, etc., para ver um método claro de desenvolvimento magnético. No entanto, mesmo os autores mais acadêmicos e modernos consideram apenas o processo de treinamento de magnetizar muitos sujeitos. As minhas relações com os radiestesistas e os meus próprios experimentos em radiestesia chamaram minha atenção para o fato de que um desenho pode ter, se magnetizado, o mesmo valor que um ser humano em relação ao progresso do operador novato, ao selecionar uma pequena série de formas, até conseguir melhores resultados do que o antigo método. Eu não inventei o magnetismo, que é tão antigo quanto o mundo, mas eu projetei esse pequeno método para que você desenvolva completamente seu magnetismo pessoal, seu magnetismo humano, sem ter que experimentar uma pessoa. Seu público é, precisamente porque não existe um professor de magnetismo. Este método, aperfeiçoado ao longo do tempo, parece estar totalmente desenvolvido. Hoje, posso dizer-lhe que se provou e, pela sua simplicidade, também está ao alcance de todos. Para o desenvolvimento do magnetismo pessoal, este método é de uma simplicidade, comparado ao dos manuais de educação física. Segunda, instruções para ler com muito cuidado para aproveitar este método. É melhor começar esses exercícios no momento em que você estiver com boa saúde. O magnetismo é favorável à saúde, mas no início, qualquer novo exercício leva inevitavelmente a uma fadiga muscular e nervosa muito leve. Portanto, se você não estiver completamente saudável, espere até que esteja com boa saúde para começar sua cultura magnética. Se necessário, comece apenas com os exercícios 4, 12 e 16, treino do olho, para abordar os outros somente no dia em que você estiver bem disposto. Depois de ter começado, não pare, mesmo se estiver doente ou deprimido. É melhor reduzir o número de exercícios ou o tempo de cada um deles do que interromper o treinamento. Mesmo com pouco tempo, tente magnetizar um pouco todos os dias, exceção feita para mulheres indispostas. Dosagem dos exercícios. Se for possível, fazer toda a série de exercícios desde o primeiro dia, o que pode levar de 15 a 30 minutos. Entretanto, é possível adaptar este método às contingências de cada um. Aqui está, por exemplo, o caso de um estudante com uma saúde delicada. Ele pode começar fazendo, todos os dias da primeira semana, apenas os primeiros 4 exercícios. A partir da segunda semana, ele realizará os 8 primeiros exercícios todos os dias. Então, na terceira semana, ele fará exercícios diários de 1 a 12. Finalmente, a partir da quarta semana, ele praticará todos os dias a série completa de 16 exercícios. Outra pessoa com muito pouco tempo seguirá o exemplo sugerido abaixo. Segunda e quinta, exercícios 1 a 4. Terça e sexta, exercícios 5 a 8.
Quarta e sábado, exercícios 9 a 12. Domingo, todas as séries, 1 a 16. Todo mundo pode se organizar como achar melhor. É aconselhável trabalhar todos os dias. Ainda é possível fracionar e praticar metade de manhã e a outra à noite. A melhor hora é cerca de 1 hora antes de deitar, o que dá um intervalo mínimo de 15 a 30 minutos entre o final dos exercícios e o adormecimento. Natureza dos exercícios. Os exercícios 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 são exercícios de magnetismo, propriamente ditos, e fazem parte dos passes magnéticos. Os exercícios 4,12 e 16 são exercícios do olhar, cultura do olhar magnético. O exercício 11 é um exercício de respiração, propício para a projeção magnética e também muito interessante para melhorar o timbre da voz. O exercício 8 é um exercício de autossugestão que promove um bom equilíbrio e harmonia geral. Os exercícios mais importantes são aqueles numerados de 1 a 12. Os últimos 4 exercícios, de 13 a 16, são opcionais. Duração de cada exercício. Em princípio, cada exercício deve durar 1 minuto, duração mínima. Você só terá um máximo de 2 minutos por exercício após um mínimo de 3 meses de treino. Alguns exercícios podem ser prolongados se você tiver tempo. Vamos indicar quais. Duração do treinamento total. Desde os primeiros dias, mesmo com uma dose reduzida, terá excelentes resultados. Depois de um mês, você se sente muito bem. Após 3 meses, todos os frutos desta cultura são colhidos. Após um ano, os resultados podem ser tomados como garantidos. Seria suficiente, então, depois de um ano, refazer apenas uma vez por semana toda série de exercícios para manter a forma. Não use nenhuma pessoa. Não substitua nossos desenhos por objetos reais. O primeiro exercício consiste em magnetizar, em passes, o desenho de um ímã. Não saia em busca de um verdadeiro ímã. Seria menos lucrativo do que o desenho que proponho a você neste trabalho. O terceiro exercício mostra a silhueta de um homem. Não tente substituí-lo por alguém ao seu redor, mesmo que essa pessoa tenha se oferecido para servir de assunto. Novamente, isso atrasaria o progresso que você alcançaria através do desenho deste manual. O nono exercício mostra uma garrafa de água. Use o desenho do livro, não o substitua por uma garrafa de água mineral. Nossa gravura é mais eficiente para o seu trabalho. Portanto, não altere nada para este método, não copie as gravuras, use o manual como ele é. Esses desenhos não são aleatoriamente escolhidos. Eles foram criteriosamente selecionados de acordo com sua ressonância com o magnetismo humano. Esses desenhos são suficientes. Você notará depois de alguns dias de treinamento que cada vez que você os magnetiza, esses desenhos lhe dão uma reação. De fato, eles restauram para você uma força substancialmente maior do que aquela que você gasta para magnetizá-los, e eles colocam em comunicação com as grandes correntes do magnetismo universal. Outros desenhos, ou mesmo objetos reais, não teriam uma ação tão rápida em seu desenvolvimento magnético. Você fará mais progressos com este método do que se magnetizar 4 pessoas todos os dias. Como praticar passes magnéticos? Você tem as mãos afastadas umas das outras em cerca de 3 centímetros. As extremidades dos dedos articulados formam uma pera de cabeça para baixo cuja cauda é direcionada para o desenho, permanecendo a uma distância média de cerca de 1 centímetro acima dele. Com as mãos nessa posição, você traz suas mãos em sua direção, muito lentamente, do topo do desenho até a base. Na parte inferior do desenho, você fecha as mãos um pouco e volta um pouco mais rápido ao topo do desenho. De volta ao topo do desenho, você começa de novo e assim por diante. Isso é chamado de fazer passes magnéticos. Em outras palavras, os passes são assim: item de cima para baixo, no desenho. Item palmas das mãos voltadas para o desenho. Item extremidade de dedos unidos e apontados, cerca de 1 centímetro acima do desenho. Item mãos afastadas umas das outras por cerca de 3 centímetros. Item maneira lenta e descontraída.
Item quando você alcança a parte inferior do desenho, você fecha um pouco os punhos para levá-los ao topo do desenho, o que pode ser notavelmente mais rápido do que quando você sai. Item quando você chegar ao topo, você abre as mãos e recomeça. Nunca acelere o movimento dos passes. Faça-o sempre muito devagar. Se um dia você tiver menos tempo, reduza a duração ou o número de exercícios, mas sempre faça seus passes devagar e com cuidado. Não é uma questão de fazer um certo número de passes, mas de fazer passes muito lentos durante um tempo que pode ser reduzido se necessário. Apenas movimentos de elevação de mãos podem ter a velocidade normal de seus movimentos. Se possível, levante-se durante esses exercícios, colocando o manual sobre a mesa. Se não conseguir, abra o manual no colo, mesmo que levante os pés com um pequeno banco para que o livro não caia. Durante os exercícios, os cotovelos podem ficar perto do corpo, mas não bloqueá-los. Ideal é ficar flexível e relaxado. Exercícios para os olhos. Para os exercícios 4, 12 e 16, sente-se confortavelmente em uma cadeira ou poltrona, com o livro didático apoiado na mesa contra um objeto ou livro de aproximadamente 45 graus. Você só precisa se fixar no ponto indicado pelo exercício. Exercício de autossugestão. Você fazendo o exercício 8 da mesma forma que os exercícios dos olhos e na mesma posição. A única diferença em comparação com os outros exercícios está na frase anexada ao desenho que você deve repetir mentalmente olhando para o centro do desenho. Exercício de respiração. O exercício 11 é praticado de pé, com as mãos nos quadris. Com a sua boca você usa os lábios e forma um círculo e espelha o ar gentilmente pronunciando VH sem acrescentar vogal. A coluna de ar em si assume um tom mais alto e mais alto. Este exercício desenvolve o sopro magnético e amplia o porte da voz. Orientação mental. Durante esses exercícios, será necessário abandonar tudo que se assemelha à concentração do pensamento. Não é uma questão de concentração, de fazer um esforço, não franzir a testa e não parecer bravo ou ameaçador. Você tem que ficar flexível, natural e relaxado. Seu pensamento deve ser simplesmente direcionado sem esforço para o objetivo do exercício. Esse objetivo é indicado sob orientação mental no final de cada exercício e deve ser pensado de forma simples. Não fale enquanto faz esses exercícios. Estas não são fórmulas a serem repetidas. É um estado de espírito para adquirir. Apenas o 8º exercício é uma repetição da fórmula de autossugestão. Não tem nada a ver com a vontade. É desejo, intenção, aspiração. Um estado próximo da demanda e da oração, a 1000 quilômetros do esforço ou do comando. Deixe os ares ameaçadores para os hipnotistas de rua. 3º, exercícios práticos. Cada exercício é acompanhado de um texto claro sobre item a natureza do exercício, item um lembrete da posição, item o valor do exercício, item como praticar isso, resume as instruções anteriores, item o tempo para se dedicar a ela, a duração mínima e máxima, item a orientação mental para observar. Quando achamos útil, também emitimos um aviso sobre a falha a ser evitada ou o que você poderia fazer, querendo fazer melhor. Aqui, como em outros domínios, o ótimo é o inimigo do bom. Exercício 1. Magnetização. Você está na frente de uma mesa, o manual está voltado para você. Plano nesta mesa. O ímã, símbolo universal do magnetismo. Ao magnetizá-lo por passagens lentas, você está em contato com as grandes correntes do magnetismo universal. Reforce-as. Participe do seu poder. Você vem da natureza do magnetismo. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, do topo para a parte inferior do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. Querer saturar este desenho com o seu magnetismo. Imagine um fluido fluindo pela ponta dos dedos para imbuir esse desenho. Exercício 2. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. O disco solar, símbolo das forças vitais e espirituais.
Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, de cima para baixo do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. Com este exercício, você se treina para atrair incessantemente o magnetismo que irradia na própria fonte do magnetismo terreno, o Sol. Em outras palavras, o que quer que você transmita ao seu redor, você recupera do ambiente. É um erro acreditar que o magnetizador extrai tudo de si mesmo. Ele recebe tanto quanto ele dá. Exercício 3. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. Homem, gerador de magnetismo. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, da cabeça aos pés do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração média, 3 minutos. Duração máxima, 5 minutos. Orientação mental. Isso leva você a influenciar os outros pela sua mera presença e sem fazer nada de especial. Erro a evitar. Não pense em ninguém em particular. Sua influência deve se estender a todos. Exercício 4. Exercício do olhar. Você está sentado, o manual está em uma mesa, elevado 45 graus voltado para você. O olhar magnético, suave, sorridente, amável, relaxado, uma poderosa fonte de influência. Olhe calmamente para pequeno disco claro entre os 2 pontos pretos. Exercício 4. Exercício do olhar. Você está sentado, o manual está em uma mesa, elevado 45 graus voltado para você. O olhar magnético, suave, sorridente, amável e relaxado, uma poderosa fonte de influência. Olhe calmamente para pequeno disco claro entre os 2 pontos pretos. Sorrindo. Não. Feche os olhos. Não pisque. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. Você treina para atrair simpatia e confiança. Todo mundo vai amar você em breve. Erro a evitar. Não olhe bravo. Apenas sorria. Exercício 5. Magnetização. Você está de pé. Manual na mesa. O losango, símbolo da evolução das forças e sua dualidade. O que está no topo é como o que está abaixo, para realizar o milagre da unidade. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, de cima para baixo do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. Imagine-se um fluido muito denso fluindo através das pontas dos dedos e permeando esse padrão. Então você participa da troca de forças que estão constantemente evoluindo no universo. Exercício 6. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. Mulher, uma fonte de magnetismo tão poderosa quanto a do homem. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, da cabeça aos pés do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração média, 3 minutos. Duração máxima, 5 minutos. Orientação mental. Deseje magnetizar completamente uma mulher indeterminada. Erro a evitar. Não pense em uma pessoa em particular. Sua ação deve alcançar a todos. Não tente substituir nossos desenhos por pessoas. Esses desenhos são suficientes. Exercício 7. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. A pedra cúbica, símbolo da realização das aspirações, a realização dos objetivos, as obras. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, de cima para baixo do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. Desenvolver o seu magnetismo trará seus projetos para a fruição. Seus gestos, suas palavras, seus movimentos, seus pensamentos, seus passos, tudo isso transmitirá um fluido mais forte, um poder magnético maior. Exercício 8. Autossugestão. Você senta na mesa. O manual está na mesa, levantado em 45 graus, e você o encara. A estrela de 5 pontas, a estrela extravagante de todas as iniciações, símbolo de equilíbrio, harmonia e o mais elevado ideal humano. Olhando calmamente para o centro da estrela, você repete mecanicamente a frase que aparece abaixo da estrela. Todos os dias, em todos os sentidos, estou ficando melhor e melhor.
Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 5 minutos. Orientação mental. Você naturalmente atrai as forças externas, as retém e as fixa em si. Mesmo, você se torna mais e mais forte, mais e mais magnético. Em outras palavras, seu potencial está aumentando constantemente. Figura. Todos os dias, em todos os sentidos, estou ficando melhor e melhor. Todos os dias, em todos os sentidos, estou ficando melhor e melhor. Exercício 9. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. Água magnética, símbolo do fluido magnético, acumulação de forças. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, do pescoço até a base da garrafa. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. O fluido flui pelas extremidades dos dedos e se concentra nesse desenho. Erro a evitar. Não o substitua por uma garrafa de água real. Use o desenho. Exercício 10. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. A propagação da radiação é realizada passo a passo e provoca uma ressonância que, no mundo invisível, nunca se apaga. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, de cima para baixo do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 2 minutos. Orientação mental. Seu magnetismo está se espalhando por toda parte. Sua radiação, impulsionada pela sua imaginação, alcança tudo, qualquer que seja a distância. Quanto mais você for abençoado e menos esforço fizer, mais seu magnetismo se espalhará por toda parte. Exercício 11. Projeção da respiração. Você está de pé, mãos nos quadris. A respiração, o verbo, é carregada de poder. A respiração sempre foi considerada como o propagador da vida. De pé, com as mãos nos quadris, arrume os lábios como se estivesse fazendo beicinho. Expire regularmente, lenta e profundamente enquanto pronuncia um VH. Logo produz um som sem vogal, nem mesmo um silencioso, que implora pela vibração da coluna, de ar em constante expansão. Quando tiver que respirar novamente, feche a boca e inspire devagar, regular e completamente pelo nariz. Em seguida, repita a operação da mesma maneira. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 3 minutos. Orientação mental. O verbo é carregado com poder. Erro a evitar. Não force a capacidade de respiração. Não aumente desnecessariamente. Exercício 12. Exercício de olhar. Você senta na mesa. O manual está nesta mesa, elevado 45 graus, está voltado para você. O disco negro, o mais simples dos espelhos mágicos, o símbolo do invisível e a vida profunda que o anima. Sentado, o manual colocado na sua e ligeiramente levantado. Você parece sorrir, com grande gentileza para o disco preto. Abra os olhos um pouco maiores que o normal, mas sem arregalá-los. Não pisque. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 3 minutos. Orientação mental. Seus olhos fascinam. Erro a evitar. Não pareça ameaçador. Fique sorridente e muito relaxado. Exercício 13, opcional. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. O gato, dotado de uma vitalidade robusta e fonte de eletricidade natural, símbolo do que é necessário por sua única presença. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, da cabeça do gato para as patas. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 3 minutos. Orientação mental. Desejo que sua influência seja estendida aos animais e, por sua vez, ao que existe. Erro a evitar. Se você tiver um gato em casa, não o use como cobaia. Deixe-o em paz. Este desenho é suficiente. Exercício 14, opcional. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. A árvore, símbolo de força em repouso, união entre a terra e seu ambiente, acumulador de força. Magnetize o desenho abaixo com passes lentos relaxados, de cima para baixo do desenho. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 3 minutos. Orientação mental. Lembre-se que um fluido flui através do final de seus dedos e carrega
Este desenho. Exercício 15, opcional. Magnetização. Você está de pé, manual na mesa. A espinha, a sede da vida inconsciente e as forças nervosas simpáticas que governam. Os órgãos do corpo humano. Magnetize o desenho abaixo com passos lentos relaxados do topo da cabeça até a base da coluna. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 3 minutos. Orientação mental. Seu magnetismo influencia o mundo sem saber, inconscientemente. Pela sua mera presença, você faz bem às pessoas. Conclusão. Eles estão procurando por sua companhia. Exercício 16, opcional. Exercício de olhar. Você senta na mesa. O manual está nesta mesa, elevado 45 graus. Está voltado para você. O alvo, recomendado por todos os parapsicólogos para desenvolver o charme do olhar. Olhe para o pequeno círculo preto com calma e suavidade, sem piscar ou fechar as pálpebras. Fique sorridente e relaxado. Duração mínima, 1 minuto. Duração máxima, 3 minutos. Foco mental. Lembre-se de que a força magnética também irradia através de seus olhos e influencia profundamente as pessoas sem o conhecimento delas. Erro a evitar. Não franzir a testa, não olhe de forma dura e ameaçadora. Fique relaxado e sorria. Quarta, efeitos usuais do treinamento. Aqui estão os efeitos mais comuns do aumento do magnetismo humano. No físico, você sente uma revitalização completa e sente que tem novas forças. Bem-estar geral, euforia, otimismo. Item o corpo se endireita, os gestos e a caminhada se suavizam, os movimentos são mais harmoniosos. Item fadiga e até excesso de trabalho dão lugar a uma sensação de calma. Item aumento da força muscular. Item olhar fica firme e seguro. Item a voz leva mais longe, também é mais silenciosa e melhor estampada. A fala é mais clara e persuasiva. Item a fisionomia assume uma expressão de energia e força latente. Item você pode fazer coisas que você não podia fazer antes. Em sua moral. Item ficamos mais calmos, mais seguros de nós mesmos. Item timidez dá lugar ao seguro quieto. Item o pensamento parece mais calmo, limpo de um véu obscuro. Item sentimos-nos amigáveis para todos e descobrimos que os mais duros de coração estão dispostos a nos servir. Item sem fazer nada de especial, nós caímos nas boas graças de todos. Item não há de usar esse poder e essas novas forças a qualquer custo. Temos certeza de nós mesmos, nos sentimos fortes e confortáveis. Na psique e no intelecto. Item a sensibilidade se torna aguda de uma maneira extraordinária. Item memória, atenção, vontade e o discernimento são reforçados. Item a imaginação está se suavizando, tanto em nuance quanto em maestria. Item calma se torna inerente e nós constantemente estamos sob controle. Item um sentimento de autoconfiança e otimismo substitui o medo e o desânimo. Item percebemos muito rapidamente que as coisas boas da vida vêm sozinhas, que a sorte definitivamente sorri. Via de regra, o magnetismo pessoal melhora a saúde, aumenta a resistência a doenças. E a fadiga? Ele permite que você se sobressaia e alcance o verdadeiro sucesso. Como tal, é essencial para empresários, artesãos, comerciantes, representantes, jornalistas, publicitários, etc. É tão útil aos sacerdotes quanto aos professores, médicos, advogados. É útil tanto para as profissões liberais como para os funcionários públicos. Quanto aos cientistas e artistas, o magnetismo lhes dará acuidade intelectual, sensibilidade e intuição. Ele dará às suas obras aquele caráter inspirado que pertence às obras-primas de arte e do pensamento. Em radiestesia, o astrólogo, o quiromante, o grafólogo, o magnetismo dá maior sensibilidade e intuição surpreendente, sem a qual praticar a sua arte seria quase impossível. Entenda bem, não espere ganhar todas as vitórias dos primeiros dias. Demora cerca de uma semana para se sentir mais forte e otimista. Depois de um mês, há um equilíbrio harmonioso, uma reserva de força. Após 3 meses, a maioria dos efeitos físicos e morais são obtidos. Em seguida, há uma influência muito clara sobre os outros. Resultados completos são obtidos com maior frequência em 6 meses, para os mais
desfavorecidos em menos de um ano. Anote seu progresso. Tenha um caderno pequeno no qual você anotará semana a semana o progresso feito, o resultado obtido. Isso irá encorajá-lo. Desta forma, você fará um progresso muito mais rápido e muito maior. E você notará, é muito curioso, que se houver um resultado que te provoque, particularmente, este progresso virá entre os primeiros, simplesmente porque você o deseja, ao passo que fugiria se você pensasse, eu quero. Sei que a vontade opera milagres, mas o exercício habitual da vontade com esforço desequilibra o ser humano. Pela vontade, conseguimos algumas coisas facilmente, mas não todas. Por um outro lado, um desejo sincero e firme assegura para você o que você quer, se o seu potencial magnético for suficiente. Tome nota do seu progresso e tenha interesse nos resultados do seu treinamento. Reserve um momento a cada semana para esta compilação. Por exemplo, domingo de manhã. Não se esqueça de datar suas observações para destacar melhor a velocidade do seu sucesso. V. Princípios de ação. Na prática como na teoria, seu treinamento continuará sem cobaias. Não há necessidade de dizer que é absolutamente desnecessário tentar magnetizar qualquer um. Você vai ver, você vai ter tudo o que é benéfico para você, vivendo como de costume e sem ter que fazer nada de especial. Você atrairá o que é favorável a você, pela única aceleração de seu poder magnético. Nunca tente influenciar as pessoas. Deixe a sua presença agir por conta própria e viver de forma normal, sem se preocupar com o magnetismo fora dos treinos. Mas você logo experimentará uma sensação de bem-estar que você vai querer saber um pouco mais. Haja mais corretamente, faça mais. Aqui estão 7 princípios de ação que o ajudarão a ganhar vitórias ainda maiores, sempre sem fazer nada em comum ou especial. 1. Não fale sobre o magnetismo a qualquer um. Sua influência funcionará melhor se as pessoas ignorarem tudo. Por outro lado, torne o magnetismo conhecido para aqueles que podem precisar dele. É um serviço a ser prestado aos deprimidos, aos doentes, aos azarados e assim por diante. 2. Lembre-se de que a força que você irradia ao seu redor está sendo constantemente substituída. Sem suspeitar, você extrai das fontes profundas do magnetismo universal. O treinamento recomendado neste livro ensinou você a extrair dessas fontes. Este retorno, esta reconstrução das forças, é constante e é feito sem ter que se preocupar com isso. 3. Se a força ao seu redor, também há inteligência que só quer ajudá-lo. Medite sobre estas ideias muito simples. Item tudo o que é, faz parte do divino. Item tudo o que existe fora de você é seu parceiro no divino. Item isso inclui a soma de todas as inteligências. Item é a fonte de toda a intuição, de toda a inspiração. É o invisível no sentido de George Barbarin, autor de O Invisível e Eu. É a providência. Quando você precisar de algo, peça ao invisível. Você verá que vai conseguir. 4. Considere cada ser humano como uma parcela da divindade. Chegue a considerar todos os seres vivos como uma centelha que emana de Deus. 5. Acostume-se a ver-se como uma emanação direta ou uma centelha da divindade. 6. Não vá para a cama enquanto espera por riqueza. Lidere sua vida diária como de costume, mas aprenda a receber sua recompensa de maneiras imprevistas. Quando você trabalha, a recompensa sempre vem, como você esperava, ainda melhor, mas não necessariamente pela porta onde você esperava. Observe, você observará todos os seus sucessos e que tudo é trazido com uma inteligência e providência que ultrapassam você. 7. Finalmente, durma o suficiente. O sono traz consigo, com a reparação de forças orgânicas, ideias e soluções para os problemas mais complicados. Esses poucos princípios de ação representam o que é mais real e mais certo na experiência adquirida pelos pesquisadores da psique dos últimos 100 anos. Que seja de seu proveito. 6. Experiências ao alcance de todos. As primeiras experiências. Após 2 meses de treinamento, será fácil para você ter sucesso nesses poucos experimentos que podem servir como prova,
para você ou para os outros. Item: compre um pequeno pedaço de carne de cerca de 150 gramas. Coloque-o em um prato e magnetize-o com passes ou colocando as mãos. Você fazendo isso cerca de 1 centímetro acima do pedaço de carne, 5 a 10 minutos por dia, por cerca de uma semana. A carne será rapidamente mumificada e nunca mostrará qualquer sinal de putrefação. Item: em 2 vasos de flores, rotulados A e B respectivamente, semeie um número igual de sementes semelhantes. Magnetize-os todos os dias. Deseje que as sementes semeadas em A germinem e cresçam rapidamente. Deseje que as sementes semeadas em B não cresçam, mas que se queimem completamente. Além disso, trate esses 2 potes de maneira autêntica quanto ao cuidado de trazê-los. Você verá sementes brotarem em A, enquanto o pote B nunca dará nada. Item: alguém em seu relacionamento está doente. Cure essa pessoa sem o seu conhecimento, pensando que você capture as forças curativas do magnetismo universal para ele. Transmita essas forças apenas pensando nele. Esta pessoa irá se curar com uma velocidade que vai surpreender você. Finalmente, você encontrará nas obras de autores que lidaram com o magnetismo ou nova psicologia uma massa de experiências que o tentarão se você quiser aprofundar no campo do magnetismo. Este livro deve ser suficiente para você simplesmente se beneficiar do magnetismo pessoal, sem se tornar um magnetizador. Desejo o maior sucesso. Apolônio. 7. Textos complementares para o uso de radiestesistas. Aqueles que querem se tornar um. É geralmente aceito hoje que o desenvolvimento da sensibilidade radiestésica está relacionado a um desenvolvimento inteiramente paralelo da exteriorização do magnetismo humano. Se, ao se tornar um radiestesista, se ganha magnetismo, o inverso é igualmente verdadeiro. Verificou-se que o treinamento do magnetismo favoreceu enormemente as possibilidades do radiestesista. Portanto, os editores deste livro me pediram para dar uma visão geral complementar, evitando qualquer tese ou discussão sobre sua realidade. Aqui estão alguns conceitos simples que levarão às possibilidades de operações diárias e cotidianas enquanto desenvolve em casa o que é necessário para se tornar um bom radiestesista. Encha um meio copo de água. Coloque na sua frente para que você possa ver a superfície da água. Segure as 2 mãos em ambos os lados do vidro, os dedos unidos, voltados para a água. Planeje saturar essa água com seu magnetismo. Pense que o magnetismo escapa das suas mãos e do seu olhar e se concentra na água. Tenha essa ideia em mente. Não enrijeça as mãos. Permaneça muito flexível. O magnetismo externaliza-se mal quando se contrai. Faça isso por 1 a 2 minutos. No final, lembre-se de que você satura a água do magnetismo humano com propriedades altamente curativas. É, por assim dizer, a vida que você está infundindo nesta água. Depois disso, beba esta água. Se você fizer isso todos os dias, antes de ir para a cama, verá rapidamente um ou mais dos seguintes pequenos fatos. Item: você sentirá algo escapando das pontas dos dedos. Item: talvez você veja, depois de alguns dias de treinamento, uma leve fumaça escapando de seus dedos e se espalhando em finas fitas na água. Item: após alguns instantes, a água assim carregada lhe dará formigamento na ponta dos dedos. Reação. Item: água magnetizada por 1 a 2 minutos fará muito bem a você. Item: depois de alguns dias, você verá virtudes médicas reais. Item: sua sensibilidade radiestésica aumentará. Não tenho nada a acrescentar, exceto que, melhor que um longo discurso, esse exercício lhe ensinará magnetismo através da prática. O homem não é, no entanto, o único gerador de magnetismo. A observação, o empirismo, a observação de efeitos, por vezes surpreendentes, mostra que, à parte do homem, existe um magnetismo análogo ao seu. Minerais e plantas expressam o mesmo magnetismo em diferentes formas. Assim, o magnetismo das plantas é encontrado quase inalterado em suas cinzas. Os animais também têm seu magnetismo específico. Os geradores de eletricidade possuem um magnetismo perigoso e podem,
mesmo em baixa voltagem, causar queimaduras profundas de difícil cura. Os ímãs têm um magnetismo poderoso, muitas vezes duplicam os efeitos polares de forma bastante peculiar. A ação poderosa das cores prova aqui também a existência de um importante magnetismo. Branco equilibra cores negativas. Azul, índigo, violeta acalmam e positivas. Vermelho, laranja, amarelo excitam. O verde excita e acalma alternadamente. Os desenhos e formas também têm um magnetismo estranho, uma autoação, como um imã. Nuvens, bosques, fontes, nascentes, montanhas, mar, cidades, todos têm seu próprio magnetismo, daí a climatoterapia. Em outras palavras, eu quero insistir em um fato que muitos magnetizadores esquecem. Eles frequentemente tiram todos os efeitos de si mesmos enquanto ao magnetismo fora deles que pede para ser usado. Quantas vezes não ouvi as histórias de suas ações voltando constantemente aos mesmos problemas? Em primeiro lugar, a duração do tratamento para obter efeitos. Em segundo lugar, o cansaço que ele sente depois de uma sessão. Isso é chocante, pois outros praticantes realizam ações rápidas e quase sem esforço, recorrendo a forças externas. Faça o seguinte teste: magnetize um copo de água uma noite enquanto pensa em impregnar a água com seu único magnetismo. Então, beba-a. No dia seguinte, inicia operação novamente, mas fazendo apelo mental ao magnetime do universo, às forças naturais, inteligentes e providenciais do universo. Faça isso com confiança e seriedade. Você perceberá que ele custa muito menos, que a água tem um efeito maior de cura. Equilíbrio. Quando você magnetizar, nunca se esqueça de chamar forças externas. Você sempre obterá efeitos muito mais poderosos do que seus únicos recursos. Outro ponto sobre o qual gostaria de focar sua atenção é a ação desidratante do magnetismo. Isto é verdade durante operações de mumificação de flores, frutas, ovos, carne, etc. Isto resulta na necessidade do magnetizador, bem como para o paciente, absorver um suplemento de líquido, preferivelmente nas horas antes ou depois das sessões de magnetismo. Comece por mumificar uma fruta, uma maçã ou um limão. Faça essas magnetizações com a intenção de mumificar o objeto, apelando para o magnetismo externo. Para que a ação seja completa em menos de 10 dias, é necessária uma sessão de magnetismo, de 5 a 15 minutos por dia. Quando você tiver mumificado com sucesso uma fruta, experimente com um vegetal, uma cebola ou uma batata. Então tente com flores. Mais tarde, tente com ovo, quebrado em um prato, sem misturá-lo. Se você conseguir mumificar um ovo, não terá problemas em mumificar uma carne. A costeleta é uma boa cobaia para o treinamento, mas isso é só depois de 2 a 3 semanas, com 2 sessões diárias de 15 a 20 minutos cada, que o pedaço de carne permanecerá mumificada. Antes disso, porém, qualquer traço de putrefação estará ausente sob o efeito do seu magnetismo unido ao magnetismo externo. Automagnetização. Vejamos agora como se pode desenvolver a própria sensibilidade. Comece traçando o contorno de suas mãos com um lápis preto em uma folha de papel, de desenho de 50 x 30 centímetros. Para sua informação, essas dimensões não influenciam a experiência, elas são simplesmente práticas. Você colocará as mãos no papel, com as palmas voltadas para baixo, os polegares voltados um para o outro e espaçados a cerca de 10 centímetros de distância. Os dedos estarão suficientemente separados uns dos outros para permitir que o lápis preto passe entre eles para fazer o contorno necessário para a operação. A mão direita fará o contorno da mão esquerda e vice-versa, e você terá um plano com suas próprias mãos. Será uma boa ideia considerar este plano como o das suas próprias mãos. Se necessário, para fixar sua mente neste aspecto da experiência, você escreverá seu nome entre os polegares. Peço desculpas pela ênfase dada neste ponto, mas a orientação mental é preponderante para estabelecer uma conexão perfeita entre o layout e as mãos. Quando você estiver sozinho e quieto, você fará passes magnéticos sobre estes.
rastreados com a intenção de magnetizar suas próprias mãos. Esses passos estarão em uma posição isométrica, ou seja, a mão direita irá magnetizar o desenho da mão direita. Para passes, siga as instruções palavra por palavra dadas nas páginas 12 a 14 deste livro. Comece a partir do topo do plano das suas mãos e desça até chegar aos pulsos. Ao fazer isso, imagine calmamente que você está magnetizando suas próprias mãos, que excita sua capacidade de magnetismo e que isso faz com que você seja mais sensível à prática da radiestesia. Você vai fazer isso por cerca de 5 minutos, então vai esperar pelo menos uns 15 minutos, um tempo necessário para que a ação magnética projetada para o desenho das mãos no papel se volte para o dono das mãos, ou seja, você. Praticada desta maneira, para uma sessão diária, a automagnetização dá resultados surpreendentes em menos de uma semana. Você verá seu progresso dia após dia. Meça seu progresso. Eu recomendo fortemente que você meça seu progresso. Talvez não desde o primeiro dia, mas depois de 1 ou 2 semanas de vários exercícios. Quantificar suas habilidades lhe dará confiança para seguir em frente. Existem, é claro, meios mecânicos, mas eles não são muito sensíveis e fornecem medições irregulares. Por isso, desaconselho estes instrumentos dispendiosos e recomendo os gráficos da Cervranx para radiestesias, que têm a vantagem de serem indestrutíveis, leves, práticos e baratos. O gráfico de busca A54 permite que você trabalhe em graus em porcentagem e, além disso, ele irá atendê-lo bem para muitos outros trabalhos. Aqui está o caminho a seguir. Primeiro de tudo, concorde mentalmente que 25% é melhor trabalhar em porcentagem para esse tipo de controle. É um índice insuficiente de magnetismo, dada a sua idade e constituição. 50 é uma boa média, considerando sempre a sua idade e a sua constituição. 75 é o índice de um magnetismo excepcional. É também o número de alguns magnetizadores muito talentosos e 100, o ideal. Inacessível. Anexado a esta convenção mental, você também deve obter uma indicação média para o período atual. De fato, é importante avaliar pela média em vez de considerar o índice de um momento específico durante um dia específico. Isso, considerando as constantes flutuações do magnetismo. Controlar um índice muito preciso pode ser desaconselhável para você, enquanto a realidade global, a que conta, deve agradá-lo especialmente. Quando essas convenções mentais forem estabelecidas, lance o pêndulo voluntariamente em um movimento rotacional da esquerda para a direita no sentido horário sobre o gráfico e faça a seguinte pergunta: qual é o valor em porcentagem de minha qualidade de magnetizador? Você então verá gradualmente o movimento circular do pêndulo se transformar em oscilações. Quando esta oscilação para uma cifra específica for clara, não haverá dúvida possível, porque o movimento em direção a um dígito é sempre mais forte do que aquele que vai na direção oposta. Assim, uma oscilação na direção de 40% não pode ser confundida com 90%. Se você tiver em mente as convenções mentais mencionadas acima e adicionar o desejo de encontrar a verdade, só poderá obter a resposta correta. Bons magnetizadores ficam entre 60 e 65. Sacerdotes, médicos e alguns magnetizadores às vezes acusam de 65 a 75. Acima de 75, você pode considerar seu treinamento como suficiente. Essas medidas são obviamente subjetivas. Elas podem, portanto, variar de um operador para outro, mas as diferenças raramente são maiores que 5%. Apolônio,